E para ajudar a gente a entender melhor as características e o percurso que esse avião percorreu antes de desaparecer, nós convidamos o piloto comercial especialista em segurança de voo, Bruno Pugliese Goya, aqui conosco. Obrigado pela presença. Obrigado, Pugliese. Vou chamar de Pugliese para não confundir com o Bruno Fava. Sem problemas. Vamos começar falando das características da aeronave, do avião. A gente preparou várias artes aqui para poder ficar mais claro para quem nos acompanha. Vamos mostrar aqui. Que avião é esse, hein, Pugliese? Então, esse é um PA-28R200, tá? É um Piper Cherokee Arrow. É um avião de fabricação americana. Ele é feito na Flórida, nos Estados Unidos. Né? Você conhece bem, inclusive. Conheço bem. Foi o avião que eu fiz o meu cheque do comercial, então. Eu tenho um carinho muito grande para essa máquina. É um avião bem consagrado, vamos dizer assim. Ele é muito utilizado para treinamentos, tá? É um avião de asa baixa, trem retrátil, dócil, um avião extremamente dócil de voar. E ele é muito usado também em questão de aviação geral, né? E no caso desse avião especificamente, ele estava sendo usado para aviação privada. Ali do outro lado também temos uma animação. Você se referiu anteriormente no estúdio, antes da gente entrar no estúdio, que é o Fusca dos aviões, esse aí. Dificilmente dá problema. Exatamente, né? Ele tem a parte de motor dele é motor a pistão, né? Então é um avião bem analógico, com capacidade para 4 pessoas, uma velocidade média em torno de 200 km por hora de cruzeiro, né? Cruza com 2.400 a 3.000 metros de altura, mas de fato é o Fusca. É um avião bem dócil. Por ele ser pequeno, né? Vamos agora falar do local onde ele desapareceu. Eventualmente ali, é claro que o fato de se estar em cima de uma selva, né, da Mata Atlântica ali, obviamente isso já é, por si só, uma dificuldade. Ele não teria que estar emitindo algum tipo de sinal? Pois a notícia que a gente teve foi que o ELT não estava funcionando, né? O que é o ELT? O ELT é o localizador de emergência, tá? Ele emite um sinal na frequência de emergência que facilita bastante no momento da localização por você fechar o local das buscas, sabe? Você consegue afunilar o local das buscas através do ELT, mas a notícia que a gente teve foi que não teve disparo, não houve disparo de ELT. Dificulta um pouco, de fato, né? No meio da A questão das nuvens ali no momento, Pugliese, o que a gente tem de informação sobre o momento ali do desaparecimento? A gente deu uma olhada em umas imagens da Cimepar e estava fechado ontem o tempo, mas isso não quer dizer muita coisa, né? A gente não consegue saber exatamente como que estava a questão de visibilidade. Até o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota dizendo que, essa imagem do Cimepar, né? Que a visibilidade estava bem baixa no momento do acidente. Mas é difícil a gente saber essa camada, né, em que altura ela começava, em que altura ela terminava e em qual altitude eles estavam voando, né? Se eles estavam dentro ou fora da camada, se tinham contato com o solo ou não, né? Um pouco difícil a gente afirmar isso, infelizmente. Em relação ao percurso que ele percorreu, né? Saiu de Umuarama de manhã cedo, quanto tempo para chegar aqui, a questão de autonomia? Estamos aqui, ó, em detalhes aqui. São mais ou menos 520 quilômetros, né, o trajeto todo. Isso a gente está... Eu estou dizendo um trajeto em linha reta, né, de um ponto ao outro. Pode ser mais, nunca menos, mas pode ser. A gente não tem acesso, de fato, ao plano de voo que foi passado por essa aeronave, se era uma linha reta, se era um plano via instrumentos ou não, né? Mas pela velocidade de cruzeiro, de fato, a gente estima que o voo tenha aí uma previsão de 2h20 a 2h40, dentro do previsto a chegada, né? E ele desapareceu 10 minutos antes, né? De fato, do uma pessoa leiga, né? Hoje em dia, com o celular, o aparelho do celular, teria um fator ali para favorecer a localização de pessoas na mata, enfim? Sim, o celular pode ajudar bastante. Nesse caso, eu não sou nenhum especialista na área, mas eu acho que é um pouco difícil pelo fato de não ter sinal. Eu não sei exatamente o funcionamento dos diferentes tipos de aparelhos. A gente se acompanha e é difícil, o sinal é complicado. Então, numa situação dessa, num local onde não tem um sinal 3G, nada próximo ali, dificulta um pouco, de fato, para que o ponto surja no mapa, né? O último contato que ele fez com o controle de voo foi onde? Em que momento ali do trajeto? Eu não sei dizer exatamente qual foi o último contato que ele fez com o controle. O pessoal do CENIPA provavelmente tem essa informação mais próxima. Mas acho que teve uma divulgação a respeito do último contato, que é mais ou menos próximo da área onde estão acontecendo as buscas, né? Não foi em Ponta Grossa, então? Não, eu creio que não. Eu acho que foi. Ponta Grossa estava bem longe. Estava bem longe, sim, do local, né? O Corpo de Bombeiros mesmo comentou que parece que o piloto
pediu por algumas informações no destino, alguma coisa assim, mas eu não tenho essa informação exatamente comigo. Previsão de chegada em torno de 10h24, né, como a gente vê aqui. Isso. E o desaparecimento, então, por volta ali de 10 minutos antes de se pouso chegar previsto. ao aeroporto. Exatamente. Como é que é chegar lá em Paranaguá, hein? Paranaguá opera visual, né? É uma operação visual, então não tem nenhuma referência por instrumento. A gente não sabe quais as condições que eles estavam voando no momento, se eles estavam dentro de nuvem ou não, mas geralmente para você fazer uma aproximação visual, você sai de dentro da nuvem, né? Falando aqui bem superficialmente, você sai de dentro da nuvem, entra em visual com o aeroporto para daí iniciar o procedimento de aproximação. Mas a gente não sabe se eles fizeram algum desvio antes. 25 quilômetros ali, mais ou menos. Exatamente. Esse seria o raio, então, mas vai se ampliando isso? Vai se ampliando. Conforme o tempo vai passando? Vai se ampliando, sim. Pode ser que eles tenham feito algum tipo de desvio por causa de mau tempo, mas isso, infelizmente, a gente não tem essa informação, não tem como saber com precisão. Pois é, temos aí mais um detalhe ali do local, mostrando agora o mapa especificamente do aeroporto, né? É uma pista, por assim dizer, tranquila para se operar. Sim, é uma pista asfaltada, é uma pista que tem um comprimento bacana, 1,5 km quase, se não me engano, de comprimento, com 30 de largura. Só que a operação ela é visual, né? Então depende ali das condições do momento, você não tem controle ali na região. Então, tudo depende ali da coordenação do piloto para fazer essa aproximação aí 100% visual. Falando agora como profissional da área, né? Nesse sentimento que fica, hein, Pugliese? O que dizer? Pois a nossa comunidade aeronáutica é uma comunidade bem pequena, nós somos em poucas pessoas, a gente geralmente se conhece, né? Então, eu me solidarizo com a família, amigos e conhecidos, e digo em nome de toda a comunidade aeronáutica, a gente espera que isso tenha um desfecho o mais breve possível, né? A gente tem essa ansiedade, mas a gente tem que aguardar, confiar no trabalho do CENIPA, com o Seripa 5, e eu tenho plena confiança que eles estão dando o melhor deles para procurar qualquer vestígio sobre isso aí. Sim, certamente uma qualificação muito grande desse pessoal, né? E também do piloto, certamente, né? Porque, sem dúvida. Desde pequeno eu aprendi que um problema com o avião não se dá com uma situação só, são uma série de fatores, né? Exatamente. Obrigado, viu, pela Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. De fatores, né? Exatamente. Obrigado, viu, pela Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite.